Bom, aqui é só um organograma para a gente ter uma ideia de quando estamos falando de financeiro, o que que envolve. Então, no primeiro momento é o centro de custo. Muitas vezes a fazenda ela tem não somente atividade pecuária, mas agricultura também, ou mais de uma fazenda, e o proprietário quer ver separado. Então, ele pode criar, né, diferentes centros de custo, pensando nisso. E aí, quando ele cria esses diferentes centros de custo, por exemplo, pecuária e agricultura, na mesma fazenda, por exemplo, tem a pecuária e tem a agricultura, então vão ter funcionários que são exclusivos de cada um desses centros de custo, só da pecuária ou só da agricultura, mas tem alguns que vão atuar nas duas atividades. Nesse caso, é importante definir qual que vai ser o rateio, com quanto que cada um desses centros de custo vai contribuir, vai pagar, por exemplo, um funcionário. Eu tenho um gerente, que é um gerente geral da fazenda, por exemplo, que atua tanto na pecuária quanto na agricultura. Então, é necessário, né, definir essa proporção do rateio, quanto que cada um desses centros de custo vai, por exemplo, contribuir nesse pagamento, assim como demais funcionários, assim como a parte administrativa, a parte de maquinários. Com relação às receitas, a gente tem as receitas operacionais. Quando falamos em receitas operacionais, diz respeito ao que está diretamente relacionado com a operação. Se é uma fazenda de pecuária, então o produto principal ali são os bovinos. Seja alguém que trabalha com cria, que vai ser principalmente bezerro de desmama, alguém que trabalha com recria e engorda, vai ser o boi gordo. Quem trabalha na agricultura vai ser com os grãos, soja, milho, outro grão, outra cultura, né, que for trabalhada. Então, é importante essa separação para avaliar a operação. E quando a gente fala em receitas não operacionais ou adicionais, é quando não é o produto principal. Por exemplo, teve uma oportunidade, tem uma silagem sobrando ali e o produtor resolveu vender, mas ele não trabalha com produção de silagem para venda. Essa não é o produto principal. Ou, por exemplo, teve um maquinário que ele vendeu porque não está utilizando mais na fazenda. Então, esses produtos a gente considera como a venda deles como uma receita adicional. É importante estar contribuindo ali para o caixa da fazenda, está, mas não é o produto principal, por exemplo, que ele vai avaliar ao final de um ciclo, de um período, quanto que está gerando de receita nesse negócio. Com relação à parte das despesas, né? Então, coloquei aqui despesas e investimento, porque todos representam saídas de dinheiro do caixa. Com relação às despesas, a gente pode separar em despesas, né, ou custos fixos e variáveis. Quando a gente fala do que é fixo, estamos nos referindo àquelas despesas, aqueles custos que eles independente do tamanho do rebanho, eles têm todos os meses, né, e precisam ser pagos todos os meses. Já as despesas ou custos variáveis são aqueles que eles vão alterar conforme o tamanho do rebanho. Aumentei rebanho, vai aumentar, né, o valor pago com despesas variáveis. E nos investimentos, que são aqueles, né, que investimentos feitos na fazenda, que tem uma duração acima de 12 meses, vão contribuir com essa produção, né, muitas vezes contribuem ou não com a produção também, e que vão ter essa duração maior, como, por exemplo, as estruturas, sejam elas as estruturas de barracão, de curral, de moradias, e as com maquinário também, tratores, veículos utilizados nessa produção. Bom, falando um pouco do centro de custo, o que é o centro de custo? O centro de custo é o quem vai pagar, né? Então, é a pecuária quem vai pagar, é a agricultura quem vai pagar. Então, o centro de custo seria esse negócio. Esse negócio, ele tem receita, ele tem despesa e, no final, se quer avaliar o resultado final do mesmo. Então, a gente pode ter uma fazenda, né, que tem aqui dois centros de custo, a pecuária,
onde se quer avaliar qual que vai ser o resultado dessa pecuária, então ela vai ter todas as suas receitas, as despesas, né, relacionadas com a mesma, e no final a gente vai avaliar um balanço, um saldo dessa atividade. Da mesma forma, com a lavoura. No caso da lavoura, a gente vai avaliar por safras, né? Então, eu posso fazer lá um centro de custos, safra 23, 24, o próximo ano, safra 24, 25, para avaliar cada safra. E aí eu posso, inclusive, comparar com safras anteriores. Com relação a esse centro de custo, isso depende bastante de como o produtor quer enxergar o seu negócio. Então, ele pode separar, por exemplo, a pecuária de corte por sistemas ou por fazenda. Eu quero separar a fazenda de cria, eu quero separar a fase de cria da fase de recria e engorda. Então, ele tem lá os custos, as receitas e um resultado da cria e depois da recria e engorda. Ou pode ter por fazenda. Então, geralmente, quando é por sistema ou por fazenda, né, ele também vai separar. Então, tudo que é, no exemplo aqui, fazenda Ouro Branco, da fazenda Ouro Verde. Então, ele vai ter todas aquelas mesmas, as receitas, as despesas, os investimentos, esse resultado final que ele vai ter em cada uma dessas fazendas ou de sistema de criação. Quando a gente fala em sistema de criação e ele tem, por exemplo, um ciclo completo, ao final da recria ou ao final da recria e até engorda, ele não faz muitas vezes uma venda propriamente dita para a fase seguinte ou para a fazenda seguinte. Mas o que ele pode fazer, né, financeiramente falando, não acontece essa movimentação financeira, essa movimentação em conta bancária. Mas o que pode ser feito é uma avaliação econômica. O que é essa avaliação econômica? A fazenda de cria vai entregar para a fazenda de recria. Então, a fazenda de cria, ela tem essa venda desse produto, desse animal de desmama, então deve-se considerar o valor de mercado conforme a região. Que a gente costuma usar bastante são os indicadores ali, os valores, né, praticados de mercado no IMEA. Então, para o Mato Grosso, né, se a gente estiver falando do estado de Mato Grosso, um norte que a gente pode utilizar são esses valores que estão no IMEA conforme o mês. Em maio, a fazenda de cria desmamou, né, os bezerros e vai entregar para a fazenda de recria, a fazenda de recria engorda. Então, temos lá quais são esses animais, qual que é o peso desses animais, idade no mês de maio. Então, a gente pode ver qual que é o valor de mercado para colocar, né, para esses animais que estão sendo desmamados e entregue para a fase seguinte, entregue para a fazenda seguinte, que vai fazer a recria e engorda. Então, não há uma movimentação em conta, uma movimentação financeira, mas é utilizado esse valor de mercado para avaliar economicamente, né, qual que foi o saldo para cada uma das fazendas. A fazenda de cria não vendeu, mas se ela fosse vender, aproveitar esse valor de mercado, quanto que ela receberia, né, por esse produto, por esses bezerros desmamados, então quanto que geraria de receita para avaliar, ela tem todos os custos, qual que seria o saldo. Então, é possível fazer isso, né, quando, né, o produtor tem um ciclo completo ou trabalha com mais um sistema ali, mais de um ciclo de produção, ou quando ele tem fazendas diferentes também. Uma fazenda está entregando, né, animais para outra, não está acontecendo essa movimentação financeira, mas economicamente é importante precificar para avaliar, né, quanto que uma tá, qual que é o resultado de cada uma delas. Ao final, ele pode avaliar o negócio dele. Ele tem a fase de cria, recria, engorda, ou tem as várias fazendas ali. Então, ele junta tudo de receita, todas as despesas, investimentos, para ter um resultado do negócio no geral dele. Mas se quer avaliar cada um independente, isso é possível também. Só precisa estar atento a essas questões.
Outro ponto importante também é que muitas vezes o produtor tem fábrica de ração e todos os investimentos foram feitos em uma das fazendas. Até porque, considerando distância, logística, não faz sentido, né, ele fazer esse investimento em todas as propriedades. Então, muitas vezes tem fábrica de ração em uma das fazendas, ali é produzido tanto para os animais da fazenda em questão, como para as outras fazendas. Nesse caso, essa fábrica de ração, ela pode ser um centro de custo também, e aí nesse caso é importante, da mesma forma, né, saber quais são as despesas dessa fábrica de ração, todos os equipamentos, os maquinários, os funcionários que fazem parte dessa fábrica de ração, os insumos também, né? Quando der entrada dos insumos, esses insumos vão para o centro de custo fábrica de ração, para ao final, quando produzir um suplemento, uma ração, e for encaminhada para outra fazenda, ter qual foi o custo desse produto também. Economicamente, né, poderá ser avaliado qual que é esse custo de nutrição de cada uma das fazendas, embora não tenha essa movimentação financeira, né, como mencionado anteriormente, mas do ponto de vista de economia econômico, ele vai poder ser avaliado.